Salam alaikum. عليكم السلام. Salam alaikum. Obrigada. Primeiro, obrigada por me convidar para vir aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Bom, eu sou a Beatriz, eu tenho 28 anos. Eu moro em Portugal faz 4 anos, mas eu sou do Brasil, dá para perceber. E eu fiz a academia de código e é isso. Tenho 2 filhos, a Alice de 4 anos e o Vicente vai fazer 2 agora em novembro. Boa, boa. E só. E antes da academia, o que é que fizeste? Em que área estiveste? O que é que estudaste? Então, antes da academia, quando eu vim para Portugal, eu vim com a minha filha, ela tinha 6 meses, então eu resolvi ser mãe full time mesmo. Eu optei por só cuidar dela. Então, o que eu fazia era de qualquer coisa que fosse de estudo, era relacionada a coisas que envolvessem ela. Então, eu ficava meio que vendo vídeos de como fazer lacinhos para ela, ou decoração de festa para os aniversários dela que eu faço. Então, eu não fazia nada assim profissionalmente, assim dizendo, era só ser mãe. É, porém, antes de estar, quando eu estava grávida dela, no Brasil eu cheguei a trabalhar como recepcionista, assistente administrativa, trabalhei como manicure depois que eu fiquei grávida, né? Fui autônoma até durante toda a minha gravidez. E depois fui só mãe mesmo. Vi Até que que entrei na trabalhaste, academia. vi que trabalhaste também como ballet teacher? Sim, sim, isso Sim. foi bem antes, eu era Bem bem antes? novinha. Eu tinha uns 19, 20 anos, eu era auxiliar de professora de balé infantil para crianças entre 3 a 6 anos de idade. Então, tu, quando eras também criança ou teenager, tu fazias ballet? Sim, Antes? eu fazia balé quando eu era adolescente. Eu fiz mais depois que eu entre a adolescência e ficando mais adulta, né? Quando eu era bem criança, eu cheguei a fazer, mas eu não segui como uma carreira, né? Como uma fazendo sempre. Eu parei e depois eu voltei. É, e eu gostava muito. Tipo, para mim, até hoje, é uma das formas que eu me vejo de escapar do mundo, da realidade do mundo, a dança. E era uma maravilha ensinar crianças, porque eu era mais auxiliar, né? Eu não era assim a professora em si, eu era auxiliar da professora, mas eu ajudava na coreografia. Quando ela, a professora não ia, eu que dava aula, e era maravilhoso. Ensinar crianças é maravilhoso. Muito bom, muito bom. E hoje em dia, não sei, por exemplo, os teus filhos ensinas assim um pouco Sim, alguns movimentos ou assim? sim, sim. Sim. Desde que eles nasceram, eu sempre massageio o pezinho deles para ficar com o formatinho. Pra ficar com o formatinho, eu faço a massaginha para ficar com o formatinho para pegar o pezinho do balé. E a minha filha fez balé, porém ela parou um pouco na pandemia porque ela comecei a ficar com medo, né, do que poderia acontecer, apesar Sim, de ter poucos alunos, os pais não estarem presentes, ser um lugar todo seguro, mesmo assim a gente não sabe, né, como as pessoas se cuidam. exato. Então, eu tirei ela do balé, mas ela é apaixonada. E o meu filho também tá começando a ser apaixonado, porque eu coloco pra eles apresentações, né? Pra assistir. Eu acho lindo, coloco filme de dança. E os filmes da Disney em si tem muita dança. Então eles adoram qualquer coisa que envolva dança. Não um balé específico, mas qualquer dança eles são apaixonados. Boa, boa. Então, tu disseste que antes eras mãe e quando chegaste a Portugal tinhas uma filha de 6 meses. Sim. Como é que conheceste a academia? O que é que te levou a entrar nesta área da IT? A área de IT eu sempre tive uma leve curiosidade, porque, primeiro, porque seriados de polícia e filmes sempre mostram muito e eu achava incrível. Começa por aí, eu achava uma coisa que era tipo de mentira, né? Eu não a sabia que era tão real. Quando eu veio a pandemia, a Alice ia fazer 2 anos e eu descobri que eu estava grávida, bem na época que fechou as escolas. é, Foi tipo um turbulhão de coisas ruins, né? Pandemia, pessoas morrendo, escolas fechadas, pessoas perdendo emprego e tudo isso acontecendo com milhares de pessoas. É. E o meu noivo estava estudando nessa época, ele falou: Vida, eu vou aproveitar que nós estamos 100% em casa, e vou pegar para estudar programação. E ele começou a estudar sozinho, fez uns cursos online mesmo, depois ele entrou na academia. E como eu estava grávida e super, hiper sentimental,
eu queria ficar próxima dele. Então, às vezes, nas aulas que ele estava fazendo, ou nos exercícios que ele ficava fazendo, eu sentava próximo dele em casa e eu achava um máximo o que ele estava fazendo. Não entendia absolutamente nada. Eu só via ele fazendo as coisas e falava, gente, que inteligente, né? Não sei nem que raio está escrito no computador dele. Tudo um monte de letra colorida, não sei nada. E eu vi o terminalzinho dele, que nem sabia que chamava terminal na época, subindo as letrinhas. Eu falava, nossa, quero fazer isso. E aí, quando o Vicente nasceu em novembro, o curso dele foi de setembro de 2020 a dezembro. E no 5 de novembro o Vicente nasceu. E eu no puerpério, assim, ficando louca, porque não podia sair de casa, só saía de casa para ir no médico, levar ele para as consultas. E eu já estava exausta por conta do parto. O parto na pandemia foi horrível. Eu fiquei 15 horas sozinha no hospital. Então foi muito cansativo para mim, mentalmente. E eu vendo o Lucas estudar, eu pensei, meu, ele vai conseguir um emprego, tal, não sei o que. Comecei a dar uma pesquisada. Eu virei para ele e falei assim, olha, decidi que vou entrar na próxima turma. Ele falou, turma do quê? Ele perguntou, turma do quê? Eu falei, turma do que você faz? Você faz academia de código ou eu vou fazer academia de código? Ele, mas o Vicente acabou de nascer, ele não tem nenhum mês de vida, como que você vai fazer para cuidar dele, cuidar da Alice, fazer seus estudos e não sei o que, bababá, bababá, babá. Eu falei assim, vai ter que me ajudar, a gente bola, o carrinho fica do lado, eu monto uma mesa com isso e não sei o que, bababá, fica as fraldas, fica lenço, eu tinha um ninhozinho fofinho, então eu colocava em cima da mesa, deixo brinquedo aqui perto para Alice, livros e canetas para ela, porque ficava na mesa da sala mesmo, né, de jantar, então Naquela tinha um altura ela espaço. tinha quantos anos? Naquela altura, quando A estavas... Alice tinha feito 2. 2. Ela tinha 2 Sim. anos. E o Vicente mamava, assim, Sim. ele mama até hoje ainda, mas ele mamava muito mais, né? Então foi muito cansativo. E o Lucas ficou desesperado, porque como ele passou pela academia de código, para ele era uma coisa surreal, né? Tipo, meu, eu não tinha tempo para vocês, como era só uma filha e ele dentro da sua barriga. Como que você vai ter tempo? Você vai ficar doente. Eu falava assim, mas eu preciso de algo para mim, porque eu nunca vou falar que eu não gosto de ser mãe, nada. Eu amo ser mãe. Eu sinto às vezes que eu até nasci para ser mãe, porque eu amo ser mãe, eu amo os meus filhos mais que qualquer coisa no universo. Mas antes de eu poder dar o melhor para eles e ensinar eles a serem felizes e satisfeitos, eu preciso estar completa comigo mesma, né? Então eu precisava disso, eu precisava de algo que fosse fora da maternidade, porque eu estava só ali, eu estava 120% maternidade, eu não tinha nadinha, assim, 1% de meu tempinho, tipo, eu não ia nem no banheiro sozinha, eu tinha que ficar o tempo todo com 2 crianças penduradas na minha perna, então para mim estava começando eu estava começando a ficar doente, de verdade, e aí eu resolvi fazer, e posso dizer que foi a melhor escolha da minha vida. Muito bom, muito bom. Mas como é que conseguiste organizar o tempo, o estudo com 2 crianças? Foi, Na foi prática. bem, foi bem difícil, porque o curso você fez também, né? Ele é super exausto. Você chega às 9h30. Eu ainda fiz 100% remoto, que facilitou para mim por conta das crianças. Até por isso que eu resolvi fazer nessa época. Quando eu passei no curso, que eu fiz o workshop e eu achei que eu não ia passar, porque eu fiz de tudo para o Vicente não aparecer no workshop. Porém, na hora do workshop, que era por Zoom, e todo mundo ia se apresentar, o Vicente estava mamando, ele levantou a mãozinha assim na câmera, e todo mundo viu uma mão desse tamanho. O que eu ia falar? Uma boneca, eu sou louca, tenho uma boneca no colo. E aí eu tive que falar que o meu filho tinha acabado de fazer 2 meses e tal, não sei o quê. E, tipo, na hora eu fiquei assim, quando terminou o workshop, eu falei pro Lucas, eu falei assim, olha, eu fiz boa parte do exercício do workshop, eu entendi, eu acredito que eu expliquei bem o meu raciocínio e minhas dúvidas, mas pode ser que eu não passe, porque o Vicente apareceu e, tipo, para eles é difícil contratar uma pessoa para um curso tão complexo e tão intenso que tem um bebezinho, né? Exato. E aí eu jurava que eu não ia passar. E quando o Luiz ligou, ele falou, infelizmente você não passou e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, não precisa se preocupar. E era brincadeira, né? Ele, não, é brincadeira, você passou e não sei o quê. Eu quase morri. Eu sentei no sofá e fiquei paralisada. E o Lucas falou, você não quer esperar
você entrar na turma de julho ou na turma de setembro, que daí as crianças vão estar na escola e não sei o quê. Eu falei, não, não vou esperar, por quê? Porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer depois. Porque eu não vou querer colocar o Vicente na escola cedo, a menos que eu esteja trabalhando. Porque senão ele vai ficar em casa comigo até 2 anos de idade. Porque assim eu Sim. consigo controlar a alimentação dele, consigo controlar as coisas do jeito que eu quero, que eu sei que nas escolas são feitas da forma que a escola acompanha a regra e que não é ruim, porém é diferente do meu pensamento. Então, se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. E agora está remoto. Eu consigo ficar com a Alice, com o Vicente, eu me viro. Então, vamos lá. E aí foi tipo loucura. Eu lembro que eu ficava. Era das 9 às 6h30, né, a aula. Ou das 9h30 às 6, a aula da Sim. academia mesmo, a aula mesmo. E eu ficava com uma mesa, literalmente uma mesinha pequenininha, assim, quadradinha. Tipo aquelas de restaurante que fica na rua, de Sim, sim, ferro. sim, sim, sim. Ficava com uma do meu lado. Nela, eu colocava uma cadeira, tipo uma cadeira apoiada, grudadinha, para apoiar o lenço umedecido, as fraldinhas dele, pomada e cobertor e brinquedinhos para ele. Em cima ficava tipo um ninhozinho para eu poder colocar ele para trocar fralda. E do outro lado ficava o carrinho de bebê com cobertor também, e eu colocava ele e balançava com o pé. Então, tipo, eu digitava aqui e balançava com o pé, ou balançava com a mão. E a Alice tava sempre ou no meu colo, ou sentadinha no chão do lado, enquanto eu fazia as coisas. Eu fazia aula em pé, diversas vezes eu fazia aula em pé, ninando o Vicente com cólica. Diversas vezes faziam perguntas para mim na aula. Beatriz, você sabe o que é isso? E eu, quando ligava o áudio, Vicente, e a Alice, e ele, aquela gritaria, e eu ficava, meu Deus, eu falava, desculpa, posso falar depois, eu já respondo. E aí eu desligava o áudio, porque incomodava, né? As pessoas falam que não, porque eles são muito educados, mas eu me sentia, às vezes, incomodada. É normal as pessoas se sentirem incomodadas com um monte de gritaria, né? Tira a concentração de todo mundo. Então eu tinha muito medo de atrapalhar. Então era muito difícil. E os horários de almoço da academia nem sempre eram os horários de almoço do meu filho. Então, às Sim. vezes, eu tinha que levar o computador com a câmera desligada para a cozinha, para fazer a comida da Alice. E aí o Lucas sentava com a Alice e servia comida para ela. Às vezes eu dava aula, eu assistia aula no chão, porque eu tinha que sentar no tatame para brincar com a Alice, porque ela queria brincar, e o Vicente não queria o carrinho, e não queria o colo, ele queria ficar no chão com ela. E aí eu tinha que sentar no tatame com aqueles brinquedos em volta, maior bagunça, e eu sentada ali tentando anotar o que eles falavam para poder pegar o máximo possível. Era muito difícil. E Como é que fizeram as apresentações? Vocês também fizeram remoto? sim, Como é que e a fizeste? minha e a minha turma tinha poucos alunos, então a gente fez mais apresentações ainda, tipo, a nossa tinha 12 pessoas. Ah, ok, ok, Então, ok. tipo, todo mundo chegou a fazer 7 apresentações, eu acho, sabe? E tanto de Summarizers como de Homeworks. Então, tipo, juntando tudo dava mais ou menos 7, 8 apresentações, eu não lembro muito bem. Mas era assim, como era logo no começo, eu acordava bem cedo, né? Bem antes do horário da aula, tomava um banho, ia deitar, amamentava o Vicente, trocava a fralda, levava a Alice. A Alice ainda usava fralda, ela ainda não fazia xixi na sanita. Então, trocava a fralda da Alice, lavava o rostinho dela, escovava o dente, trocava a roupa, dava café, para depois eu sentar no computador com o Lucas já com eles. Então, assim, se eles quisessem ficar na sala, eu ia pro quarto e fazia sentada na cama, ou levava uma cadeira e apoiava na cômoda do quarto, só para fazer a apresentação. E se eles tivessem meio sonolentos, eu ia para a sala, continuava na sala mesmo, que é onde estava tudo montado, e fazia dali. E diversas vezes eles entraram no meio e eu ficava tipo, só um minuto. Já fiz a apresentação com o Vicente. O Vicente depois, ele quando eu comecei, ele era muito pequeno, né? E depois ele começou a querer se mexer demais, então ele queria ficar enfiando. Então eu tô aqui apresentando, de repente a cara dele tava assim, na câmera, com aqueles olhos gigantes, o cabelinho dele, que era só um moicaninho assim. Então, tipo, as pessoas perdiam um pouco a concentração quando ele aparecia, porque não dava pra prestar atenção em mim. E os colegas, como é que reagiam com isso? Os master coders, como é que foi? Ah, Ok. eu tive uma sorte muito grande.
Porque os meus Master Coders eram maravilhosos, assim, nunca se incomodaram. Tipo, nunca. Se eu tivesse que sair para levar fazer vacina para médico, ou tá a maior gritaria em casa, eles não se incomodavam. Deu fazer aula em pé com eles chorando, eles não se incomodavam. Os alunos também nunca se incomodaram, nunca, tipo, como era feito no Zoom, tinha aquelas salinhas, né? Sim, Que a gente fazia os exercícios juntos. sim. E diversas vezes eu tirava uma dúvida ali e vinha a criança gritando e tal, e eu pedia desculpa. Eles, não, relaxa, tá tudo bem. Conversava com eles, eu tirava o fone para as crianças escutarem, porque eles conversavam muito. Tanto que eu tenho 3 amigos da academia até hoje, que vêm em casa e meus filhos amam eles de paixão, porque eles são muito carinhosos. Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Muito bom, muito bom. E quais são, por exemplo, os conselhos que tu davas para mães como tu, com 2 crianças querem começar também a fazer academia? Que tipo de conselhos podes dar para elas? Que nada é mais difícil do que o porpério, do que amamentar, do que aguentar pessoas que não conseguem ficar quietas e fazem comentários que magoam a gente, e às vezes por pura educação a gente fica quieto, por puro cansaço a gente fica quieto. A maternidade é muito, muito mais difícil num completo do que ficar sem dormir porque você está lutando pelo seu futuro. Porque, assim, a academia de código em si foi o lugar que eu escolhi para aprender aquilo que eu sempre tive vontade de aprender, sempre tive curiosidade. E foi um lugar que abriu muitas portas para minha vida, muitas portas. Tudo que eu tenho hoje, eu não tinha há um ano atrás que eu fiz. Eu não podia comprar as coisas que eu compro para os meus filhos, eu não acordava cedo com muita felicidade pelo trabalho que eu estava fazendo, eu não me sentia importante do jeito que eu me sinto hoje, porque antes as pessoas falavam de mim de tipo, a Bia é só mãe, ela é só mãe, como se ser mãe fosse uma coisa pouca. Fácil, yeah. Entendeu? Ser mãe é muito mais difícil do que ficar o dia inteiro no computador olhando código. O que é cansativo. Nosso cérebro chega uma hora que não aguenta. E ser mãe é muito mais complicado. Então, se a gente consegue ser mãe e educar pessoas maravilhosas para esse mundo, pessoas sem preconceito, pessoas que vão fazer do nosso mundo melhor, a gente consegue se dedicar para ensinar nossos filhos a correr atrás dos nossos sonhos. Então, se você é mãe e tá me vendo e quer fazer qualquer área que seja que você quer seguir, não deixa nada nem ninguém atrapalhar esse seu sonho, porque vai valer a pena para você pessoal, para você se olhar no espelho, para você acordar feliz, e vai valer a pena para o seu filho que vai olhar no futuro para você e falar: minha mãe sempre correu atrás daquilo que ela quer, minha mãe é foda. Eu quero ser igual a minha mãe. Então, tipo, não desista de nada, por mais difícil que seja, porque a gente faz coisas bem mais difíceis. Boa, eu queria te perguntar, tipo, como é que lidas com. Nós sabemos que lidar com código e corrigir erros é muito frustrante, mas como é que tu lidas com a frustração de ter os teus filhos a chorarem, por exemplo, a precisarem de ti, e depois a lidar com a frustração do exercício, do código? Como é que. E dentro de casa, fechados no Covid, como é Sim. que. Yeah. Como é que Na funciona? academia, eu vou dizer pra você que eu chorava muito. Chorava muito, assim. Eu pensei em desistir diversas vezes. E as únicas pessoas que sabiam disso era, óbvio, o meu noivo, que sabia porque ele tava ali do meu lado, tipo, falando, não, você não vai desistir. E os meus master coaches, que foi a Sara Telef, o Nuno e o Luiz. Eles sabem disso porque eu cheguei a conversar com eles, falando que eu ia desistir e que queria saber como é que funcionava, se eu podia fazer quando eu tivesse uma possibilidade de colocar as crianças na escola e tal. E eles não deixaram. E além de não deixar, não é que eles não deixaram de tipo, não, você não vai desistir, é tipo, você não vai desistir porque você é capaz. E porque era muito difícil para mim, porque tinha dia que eu simplesmente não dormia. Porque como a aula acabava às 6h30, 6 horas, 6h30, eu saía assim que acabava do computador, dava atenção para eles, fazia a janta. Daí depois da janta tem toda a rotina de noturna que eu faço com eles desde que os 2 nasceram, desde a Alice. Então é janta, toma banho, faço toda a rotininha de rezar, cantar a musiquinha deles, contar uma historinha, apagar tudo, ficar no escuro, sem um barulho, sem celular, sem nada para eles dormirem. Dormiu, aí eu faço o que eu quiser. E eu fazia sempre às 8, 8h30 da noite, porque
era o horário que eles estavam sempre em casa, então eu já tinha o dia todo com eles. E depois desse horário eu ia estudar. Porém, eu tenho um bebê pequeno quando eu comecei. E um bebê pequeno não vai seguir aquilo que eu quero. Então, tinha situações que ele estava com cólica, que ele estava em salto de desenvolvimento. Então, ele simplesmente não dormia. Ele ficava a madrugada inteira no meu peito. Então, eu não conseguia, às vezes, terminar um exercício, ou eu tentava estudar, só que ele estava chorando muito, eu tinha que ficar com ele na cama, tinha que andar com ele pela casa. Então chegava no dia seguinte, eu não conseguia nem fazer pergunta, porque eu não sabia nem onde eu estava. Sabe quando você tá assistindo a aula, você tá fazendo anotação, mas parece que não entrou nada na sua cabeça? Tinha dias que era assim para mim. E eu ficava pensando que era desrespeitoso para aquelas pessoas que acordavam cedo e estavam tentando me ensinar algo. Eu achava desrespeitoso com os outros. Então eu pensei em diversas vezes desistir por conta disso. Mas eles são maravilhosos, tanto os meus professores, tanto a Catarina, que conversou sobre isso comigo num dia de feedback, ela me fez chorar horrores também. Ela consegue tocar a gente naquele pontinho ali que você fala, saia, Catarina, saia. Exato. Exatamente, né? A Catarina é muito especial Ela é neste aspecto maravilhosa. mesmo. E então, assim, era uma coisa que eu não posso falar pra você que foi fácil e que eu em nenhum momento pensei em desistir, que eu só tive momentos maravilhosos. Não, eu tive muitos momentos ruins, tipo, de ter exercício que eu achava que eu era burra. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer nada, eu não sei nem por onde começa. E eu achava que era tão absurdo eu não saber que eu tinha medo de fazer pergunta para os professores e eles falarem, por que você tá me perguntando isso? Isso é tão óbvio. E só que não, se eu chegasse para eles e falava, teve um dia que eu até briguei com meu amigo, que ele falou, Bia, você conseguiu fazer? Eu falei, não. Ele, você pediu ajuda? Eu falei, não. Ele, por quê? Porque as crianças ficaram chorando, aí eu acabei enrolando um pouquinho mais pra fazer o exercício por causa deles. E aí agora já tá um pouco tarde, né, pra eu pedir, tipo, já demorou muito. Tipo, não é legal ficar aqui, parece que eu não fiz nada e tal. Ele foi e falou pra professora, olha, a Bia não tá conseguindo fazer, chama ela e não sei o que, bababá. Aí ela me falou, eu vou ver como é que tá o exercício de todo mundo. Beatriz, eu vou falar com você. Só que eu sabia que ele tinha falado. Eu fiquei muito puta com ele no dia, eu falei, tipo, xinguei ele horrores particular, mas ela foi super tranquila. Eu expliquei pra ela a minha dúvida, eu tinha feito uma partezinha do exercício, só que tava errado. Obviamente, né? É normal, todos nós tivemos dias, meu Deus. E Nossa. o car crash e... A música da Aladdin até hoje, eu escuto e me dá arrepio. A música do Aladdin, não suporta aquele exercício até hoje. Mas vocês também criaram um jogo Sim. em equipas? Sim. O meu foi o do Bart, fui eu e 2 amigos, a gente fez o Bart Game. Aí ficou legal o nosso joguinho. Foi bacana. Sobre o quê, exatamente? Como é que Era funciona? tipo um Subway Surf. Só que ao invés disso era a cidade dos Simpsons e o Bart no skate. Então a gente tinha que desviar das coisas, pular e tal. Era bem legal. Boa. E foi mais simples porque já tinha muita imagem dos Simpsons, né? Na internet, em pixel e tal. Muito fixe. Então queria te perguntar, depois de acabares a academia com sucesso, como é que foi a parte de passares a trabalhar e tudo isso? E qual é a área em que trabalhas, a tua especialização? Sim, quando acabou a academia, eu resolvi por mim que eu não queria seguir para a área de developer. Eu queria me especializar na parte de qualidade de software. Porém, como é primeiro emprego e eu fiz um curso para Full Stack Developer, se meu primeiro emprego fosse em Full Stack Developer, eu não tinha problema com isso. Porque depois eu podia pedir para entrar para a área de qualidade de software com testes automatizados. Então, eu precisava só da minha primeira oportunidade. Mas toda a entrevista que eu fazia, eu ressaltava que eu gostava da área de testes e que eu gostaria de trabalhar, se não fosse para a área de testes, pelo menos como developer, trabalhando utilizando TDD. Sempre deixei isso bem claro. E muitas empresas, eu demorei para conseguir, mais do que o pessoal da minha turma, porque teve muita gente que conseguiu muito rápido. Eu contei, tá, os dias. Eu demorei 52 dias para conseguir meu primeiro emprego, desde o dia da academia até. Mas durante 52 dias eu fiz 42 entrevistas. Uau! Porque eu simplesmente fiz aquilo que a André e o Luiz pediram pra gente fazer. Criei meu LinkedIn,
Adicionei todos os recrutadores possíveis no meu LinkedIn. Mandei mensagem para todos os recrutadores que aceitaram a minha conexão, pedindo para marcar uma entrevista com eles, porque eles não vão me conhecer se eu não mostrar que eu tenho interesse. E além disso, eles também mandaram um e-mail, né, com vários sites e vários e-mails de várias empresas, e eu fui adicionando, entrando e fui enviando o meu currículo por e-mail para essas empresas. Eu fui me cadastrando no site, fui enviando o meu currículo, então eu tive muitas entrevistas. Passei para a segunda fase em todos? Não, passei para 3. De 42, eu passei para 3 para a fase técnica. Por quê? Porque é normal. Primeiro emprego, eles não vão pegar qualquer pessoa. Tinha muita empresa se incomodava com o fato de eu ser mãe e meus filhos não estarem na escola, de ter um filho muito pequeno. O Vicente tinha 6 meses. Yeah. Então, as empresas perguntavam muito, mas como que o seu filho não está na escola? Como você vai trabalhar? Às vezes, eu simplesmente não respondia e às vezes eu já estava tão de saco cheio que eu falava assim, do mesmo jeito que eu estudei. Ou, para poder colocar eles na escola, eu preciso de emprego. Porque você tem que pagar a escola. Exato. Por mais que seja dessa parte que você faz pela Santa Casa, você tem que pagar uma porcentagem. Então, tipo, se eu não tiver emprego, eu não faço. E às vezes eu tava exausta. E eu cheguei até a ficar chateada. Tipo, você fica chateado, porque você pensa, por que as pessoas estão conseguindo e eu não tô? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que tem algum problema comigo que eu preciso melhorar? Mas eu tive muita ajuda da André e do Luiz com isso. Nossa, eles foram, assim, uns anjos para me ajudar nas entrevistas, me aconselhar em o que eu devia fazer e tal. E quando eu consegui meu primeiro emprego, foi super legal, porque eu já tinha feito a primeira fase da entrevista, e era para uma vaga de developer. E eu não consegui essa vaga, mas o meu amigo conseguiu, então eu não fiquei chateada. Eu fiquei muito feliz. Porque, tipo, ele também precisava, assim como eu, então eu estava muito feliz. E ele me indicou para a segunda vaga que eu entrei, porque eles estavam abrindo uma equipe de testes e queriam uma pessoa para eles treinarem para virar tester. E aí eles me ligaram, marcaram uma entrevista técnica e foi assim, eu fui para a entrevista técnica morrendo de medo, só que eu já vinha estudando sozinha sobre a área da qualidade, então eu já tinha mais ou menos uma noção teórica de como as coisas funcionavam. Tinha noção do que a academia ensinou na parte de testes para developer, né? E tinha essa noção teórica que eu fui estudando. E assim, a entrevista, eu falo com o meu ex-chefe até hoje. Ele me ligou esses dias, a gente conversa no WhatsApp, ele é muito legal. E a entrevista foi com ele, e parecia que a gente já se conhecia há milhares de anos. Parecia que a gente, tipo, éramos 2 amigos que estavam conversando sobre um assunto em comum. De tão tranquilo que foi. Boa. E aí eu entrei nessa empresa para fazer testes automatizados. E foi super legal, porque teve uma formação no começo. Ele tem, assim, ele é uma das pessoas mais inteligentes. Uma das pessoas, porque tem muitos da área de teste que eu acompanho, mas uma das pessoas mais inteligentes, assim, 90% do que eu sei, ele me ensinou. De verdade, ele me ensinou muita coisa, ele me abriu a porta para muita coisa. E foi maravilhoso. E eu entrei, assim, na área de testes em junho de 2021. Boa, mas consegues nos falar mais o que é que fazes? Tipo, o que é ser um tester? Para quem não Sim. sabe, quais são as tuas tarefas de dia a dia? Sim. Hoje, comparado ao que eu fazia antes, é um pouco diferente. Primeiro que a área de testes, a área da qualidade de software em si, é aquela equipe onde vai fazer com que o produto que está sendo feito para o cliente tenha a melhor cobertura de qualidade possível para a entrega. Ou seja, aquilo, em palavras não técnicas, aquilo que é feito tem que ser destruído para ser melhorado. Então, Ok. o que o desenvolvedor fizer, o pessoal da qualidade vai tentar encontrar o maior número de erros possíveis, vai literalmente tentar destruir o que o developer fez para conseguir fazer com que tenha o maior número de qualidade possível. Então, vai fazer diversos tipos de testes, que existem diversos tipos de testes em diversos cenários diferentes. O developer, obviamente, o developer já vai ter feito testes unitários nos métodos que ele criou, mas só esses testes em si ele não fornece a qualidade necessária para o software, né, para a aplicação que a gente está fazendo. Então, essa pessoa da qualidade vai fazer isso, vai ter uma comunicação direta com o developer, Ok. com o project owner, às vezes até direta com o cliente. Então, às vezes, junto com a pessoa da qualidade, ela vai conseguir olhar para o cliente, olhar para o project owner e falar, olha, isso que o cliente quer é totalmente impossível para que se tenha uma qualidade
pro projeto. Isso não tem como ter uma qualidade, pode ter diversos tipos de risco, ou talvez para ter assim seja melhor que seja feito assim. Então, a pessoa da qualidade, ela enxerga as coisas de uma forma diferente, ela tem uma mentalidade diferente para que tenha qualidade no projeto. Então, o que a gente quer é que esteja praticamente 100% perfeito. É quase impossível ter 100% de qualidade, porque obviamente, daqui uns anos, depois que você entrega um projeto, pode ser que apareçam alguns erros e tal, mas assim, tem como você entregar uma cobertura completa de qualidade num projeto. E é isso que a gente faz, a gente procura por essa qualidade. Boa, boa. E dentro desta área de oh, hum, automation testing, Uhum. é assim que se chama, não é? Você pode falar área de teste, área de Teste, sim. qualidade. Aí tem mais especializações ou é mesmo isso? Tipo, engloba tudo? Tudo o que é Não, você testes? pode. Engloba tudo porque você tem que ter uma noção. A pessoa que trabalha na área de teste, ela tem que ter uma noção sobre um pouco de tudo. A gente tem que entender sobre uma arquitetura de projeto, tem que entender como tudo funciona. E o cenário perfeito é ter essa conversa entre o PO e o Dev e conseguirem ver juntos aquilo que precisa melhorar. Esse é o cenário perfeito, mas obviamente não é. Mas a pessoa da qualidade, ela pode trabalhar como sendo só a pessoa que faz as documentações e tem o contato com o cliente, ou ele pode trabalhar como testers manuais, que são aqueles que vão fazer os testes como se fossem os clientes, ir manualmente no site, na aplicação e fazer os testes manualmente, fazer as documentações, ou pode ir para a área de automação, que é uma área onde trabalha junto com testes manuais, porque a gente também não pode automatizar tudo, né? Mas que facilita muita coisa, porque se você pega e você percebe que alguns testes que foram feitos, toda vez que tem uma atualização, você precisa refazer esses testes manualmente para confirmar que essas atualizações não fizeram com que situações que funcionavam e funcionalidades que funcionavam não estejam funcionando, não pode ter erro. Você pode fazer esses testes que são chamados de testes de regressão automaticamente. Então você automatiza na linguagem de programação que você quiser, na ferramenta que você, com a sua equipe resolveu trabalhar. E sempre que você fizer uma entrega para um certo tipo de ambiente, você só precisa correr todos esses testes automaticamente ao invés de ir manualmente. Óbvio que ainda vai ter que fazer alguns testes de regressão manual, porque tem uns que são específicos só para aquele momento, não são tão necessários para todos os ambientes, para tudo, mas é interessante ter essa parte da automação também. E tem diversos tipos de teste. É uma coisa que é muito assim, é muito ampla. Exato. E o que é que gostas mais na tua área, no teu trabalho? Eu gosto de automatizar teste, né? Porque eu gosto de código. Yeah. E eu adoro as documentações. Eu adoro aprender sobre as documentações. Eu adoro criar documentações, fazer plano de teste, fazer mapa mental. Porque plano de teste é maravilhoso de fazer, só que leva um tempo, né? Então, se você está numa metodologia waterfall, é mais fácil de você ter um tempo certo para fazer os testes, porque os testes entram só no final. Agora, quando você trabalha com Scrum, você está desde o início, né? E aí você precisa ter uma agilidade maior para fazer essas documentações. Então, às vezes, o mapa mental cai melhor do que fazer um plano de teste em si. E eu adoro aprender sobre as técnicas. Eu fiz um curso maravilhoso do Júlio de Lima, que é voltado para a área de QA, porque ele é um dos QAs que eu acompanho, que eu sou apaixonada. E ele, assim, ensina técnicas, ele ensina coisas, assim, que, na minha opinião, até pessoas que não são testers, não são da área da qualidade, deveriam fazer. Porque ajuda muito para ter uma qualidade incrível no projeto, para developer, para project owner, para gerente, para qualquer um. E ele ensina sobre umas técnicas que eu nunca conheci na minha vida. Nem sabia que existia. E tem umas Oh, técnicas incríveis que, por exemplo, se você me pede para fazer um teste simples num login, eu consigo criar uns 50. Consigo criar 50 casos agora, só de pensar. 50 casos. É necessário? Não, é uma manutenção absurda para depois. Então tem técnicas certas que você utiliza que faz com que você consiga abranger todos esses 50 possíveis casos, mas de uma forma menor, com uma manutenção menor. Então, tipo, é muito legal, é muito legal. muito fixe, muito fixe. E em termos vamos dizer, desafios do trabalho ou coisas que tu não gostas muito no teu trabalho como tester,
Não sei se consegues partilhar connosco também. E o que eu não gosto muito? O que eu não gosto é quando tentam implementar coisas que não deveriam ser implementadas. É até um pouco complicado eu falar disso, porque depois algumas pessoas podem assistir. Mas tem certas situações que eu acredito que não são corretas de ser feitas, pelo que eu estudo. Mas quando você é muito nova na área, eu tenho 1 ano e meio de experiência. Sim. As pessoas que são mais velhas, elas ficam um pouco, como que eu posso dizer sem ser rude, calma. Elas ficam Intimidadas. um pouco intimidadas com o fato de você achar que você tem o direito de expressar a sua opinião e mostrar que talvez aquilo não seja a melhor forma. Então, essas são situações assim que eu, vou ser bem sincera, eu até percebi que às vezes não vale a pena conversar sobre certos assuntos, entendeu? Que você chega na empresa, você vê como uma coisa funciona, aí você fala, olha, por que isso funciona assim? Será que não seria Sim. melhor fazer de tal forma? E aí vai uma patada assim absurda na sua cara e você fala, é melhor eu ficar quieto que eu preciso do meu trabalho. Então é uma coisa um pouco complicada, sabe? É uma coisa que a gente tem que a gente pode estar o mais correto possível, mas quando a gente é muito novo na área, tem pessoas que não aceitam. E eu já passei por diversas situações assim. Eu, na primeira empresa que eu trabalhei, tinha pessoas que não aceitavam. Não pessoas assim, tipo o meu chefe é maravilhoso. Mas tinham pessoas que eu tinha que falar, ou que eu encontrava erros, e a pessoa não aceitava que eu encontrei erro. Tipo, não, isso não tá errado. E, tipo, eu tinha provas do que estava errado, porque eu tentava juntar o máximo de, de provas possíveis para enviar. Onde que está o erro? Por que está o erro? Eu pesquisava na internet o que era aquele erro em si para explicar o que está errado, para explicar como que podia ser melhorado, o que deveria ser feito antes de passar para a pessoa que desenvolveu. Eu conversava com o meu chefe para falar, olha, você acha que está exagerado? Você acha que talvez eu não tenha esse direito de falar assim? Ele, não, tá certo, você tá certa. Então, assim, eu estava certa mesmo. E tinha pessoas que não aceitavam de jeito nenhum. E aí o meu chefe tinha que ir lá e repetir exatamente tudo que eu falei, porque eu vou escutar uma menina que tá aqui há 2 meses, entendeu? Mas tiveste também aquela cena de seres mulher no mundo da IT e as pessoas te tratam assim de uma maneira diferente ou assim? Sim, 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 sim. Não sei se consegues tipo falar assim de situações ou assim. Sim, eu E- falo que eu não tô nem aí. Eu ensinei algumas pessoas da primeira empresa que eu trabalhei a usar uma ferramenta chamada JMeter. Ela é uma ferramenta maravilhosa para testes. Ela foi criada para testes não funcionais. Os testes não funcionais são testes de performance, testes de carga, testes de segurança, esses testes que englobam o sistema num todo, não só a funcionalidade em si. Só que você automatiza ali nele, você pode fazer para testes funcionais também. Então, eu consigo fazer testes em API, testes em web, testes em base de dados, pelo JMeter. E ele é super simples, ele é super intuitivo de usar. A documentação dele é intuitiva, e se você não entende na documentação, tem muito vídeo na internet explicando. E pediram para eu ensinar um grupo de rapazes que faziam testes manuais funcionais, né? Para utilizar, para passar a fazer testes manuais, testes funcionais apenas pelo JMeter. E as pessoas simplesmente não aceitavam o fato de eu ensinar alguma coisa. Porque eu era nova, porque eu era mulher e porque eu não era portuguesa. Ok. Porque eram todos portugueses. Então, tipo, tinha 3 tipos de preconceitos ali. O fato de eu estar menos tempo do que eles no mercado, o fato de eu ser mulher e o fato de eu não ser portuguesa. E como é que lidaste com isso? O que é que. Qual é? Eu simplesmente disse: pediram para eu ensinar isso para vocês. Eu vou fazer a minha parte, que é ensinar isso para vocês. Não quer aprender? Aí é um problema seu, que é maior de idade, paga suas contas, você vai lá e fala pro teu chefe que você não quer aprender. Porque eu vou falar para ele exatamente o que aconteceu aqui. Porque eu não sou de fazer fofoca, só que eu também não vou prejudicar o meu trabalho, porque vocês, que são adultos, não querem
falar, porque Mas é eles muito disseram mesmo fácil. assim? Eles disseram mesmo assim? Não, não vamos tipo. É, tipo, eu não vou aprender a fazer isso, eu não vou e tal. Eu não acho que isso é a melhor forma, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu não acho que. Você é muito fresquinha, você não entende direito das coisas. Falava essas coisas assim pra mim, sabe? Eu acho que tinha Yeah, que ser outra pessoa melhor para ensinar. Só que assim, isso não vai me magoar, porque, meu, se eu tô tendo a capacidade de ensinar pessoas que são bem mais velhas que eu como se utiliza uma ferramenta, isso não quer dizer que eu sei mais que eles. Quer dizer que eu conheço uma ferramenta que eles não conhecem, apenas. exato. Eu não tava ali, tipo, pra mostrar que eu sou melhor e nada disso, até porque eu não sou. Eles sabiam coisas que eu poderia aprender. E teve um em si que me ensinou coisas, entendeu? Que ele tava há 15 anos na área já de testes. Ele só não conhecia essa ferramenta. E ele aprendeu super rápido. Então, assim, foi levado para chefe e ele falou que não queria aprender e no fundo ele teve que aprender, não teve que fazer. Pronto. Não tem o que fazer. Quando você trabalha num lugar, você tem que fazer aquilo que tem que fazer, acabou. Você pode não Exato. concordar, mas você tem que fazer. Exato, exato. Isso é muito estranho das pessoas às vezes dizerem coisas ou atuarem de uma maneira muito, vá, anormal. É estranho, É né? muito É estranho. ignorante da pessoa ser assim. É um pensamento ignorante tratar alguém Sim, assim. Porque hoje em dia, você pega menino, menina que começa a estudar desde os 10 anos, 12 anos de idade, só que só vai ter o primeiro emprego com 18, 20, e ele pode chegar com 20 anos e você tá ali há 10, 15 anos trabalhando, e ele tem um conhecimento que você não tem. E exato. você vai ser ignorante com uma pessoa só porque ele é mais novo que você e é a primeira oportunidade de emprego dele? Eu acho que a pessoa tem que ser humilde e tipo aceitar que tu não podes saber tudo e tens que aprender Exato. com os novos, tens que aprender com os mais velhos também, aprender com toda a gente, porque pronto, não és Deus, não és uma pessoa perfeita. Exato. Ninguém é perfeito aqui, portanto tens sempre lacunas, tens sempre coisas para melhorar. Sim, E- e o mundo está sempre evoluindo. A área que a gente está evolui muito rápido. O que eu sei hoje, amanhã pode estar totalmente errado. E às vezes uma pessoa que está com mais tempo do que eu para estudar pode me ensinar aquilo que eu não sei. Exato. Então, tipo, a gente tem que estar sempre de porta aberta para escutar o que outra pessoa tem a dizer sobre o nosso trabalho. E não levar isso para uma forma pessoal, como se alguém quisesse ferir a você. Às vezes é só uma crítica construtiva que vai te levar para um lugar que você nem imaginava, porque vai fazer você aprender mais ainda. Sim, e em termos dos teus familiares, dos teus amigos, como é que foi o acompanhamento, o apoio deles em termos de fazeres academia e depois começares o trabalho? O que é que eles acharam? O que é que... O pessoal no começo, quando eu não contei para muita gente, né? Porque minha família tá toda no Brasil. Mas os meus pais estavam aqui, eles ficavam muito preocupados com o fato de eu não dar conta, né? Porque eu ficava muito cansada. Então eles ficavam muito preocupados. Mas se eles estavam em casa, eles pegavam as crianças para mim. Minha mãe agilizava e fazia almoço, dava banho nas crianças, era bem tranquilo. E até quando eu comecei a trabalhar, que as crianças ainda não tinham entrado na escola, porque eu comecei exatamente no dia 15 de junho e eles entraram na escola só no dia 1 de julho, porque eu tive que encontrar a escola com vaga para aquela época, né? Porque senão ia ser só em Sim, setembro, que é o ano letivo. E nessa época, se eu tivesse uma reunião, e as crianças estivessem chorando, meus pais não tinham problema nenhum em ficar com eles na sala, brincar, distrair de alguma forma, para que eu pudesse fazer a reunião tranquila ou eu pudesse fazer um trabalho. Obviamente que se não conseguisse, eu me virava depois fazendo horas de madrugada, porque é meu dever, né? Eu não consigo cobrar de alguém fazer algo pelos meus filhos porque eu sou a mãe deles, então eu não sim. consigo ser essa pessoa que cobra. Mas eu tive muita ajuda e tem até hoje. Tem até hoje, por exemplo, meus pais estão distraindo ao máximo as crianças lá para eles não virem aqui agora, porque senão a gente não consegue falar. Boa, boa, boa. Queria te perguntar também se tens uma história no trabalho que é assim que tiveste, que era assim um pouco engraçada ou muito fora de normal durante E este período de trabalho assim. teve tem muita história engraçada, mas envolve bastante coisa pessoal, então talvez eu não possa contar, porque Sim. envolve coisa pessoal de outras pessoas. Mas em relação a um cliente que eu trabalhei, teve uma história engraçada que eu e meu chefe, depois da reunião, a gente foi para outra reunião, porque a gente não estava
acreditando o que estava acontecendo. É, esse projeto eu entrei desde o começo e era um projeto assim que ele já tinha um caderno de requisitos do que ia precisar do que eles queriam que fizesse, o que eles queriam que a gente implementasse. E eu, como da área de qualidade, eu participava das reuniões e eu fazia um levantamento de requisitos do caderno de requisitos deles. Por exemplo, você quer implementar uma página onde vai colocar os dados pessoais da pessoa. Mas isso vale para quantos países? Então eu começava a questionar exatamente tudo aquela simples funcionalidade, tudo que eu exatamente precisaria para poder implementar aquilo. O que os developers iam precisar, tanto do front-end quanto do back-end, tudo isso. Eu fazia um caderno um caderno de requisitos pelo caderno de requisitos deles. Então eu fazia esse levantamento. E quando a gente foi abordar isso com eles, eu juro por Deus, que ficamos umas 3 semanas discutindo a mesma coisa. A mesma coisa. E era muito simples. E eu e meu chefe, a gente nem sabia mais o que argumentar. Tipo, eu ficava em silêncio. Eu ficava literalmente a reunião toda assim. Porque eu não podia falar o que eu pensava. Porque as pessoas podiam levar, tipo, o que essa louca está falando? E o meu chefe, ele ficava assim, 1 hora da minha vida nisso? 1 hora todos os dias. E depois a gente se reunia e ficava, eu não tô conseguindo entender. Eu não sei mais nada, eu nem sei o que eles querem, porque eles não chegavam a uma conclusão em si. Tipo, eu quero isso, mas isso não tem como fazer por causa disso, disso, disso. Mas e se fizer isso, vai acontecer isso e vai dar problema no outro departamento, que vai dar problema no outro departamento. E ficou toda vez que tinha uma reunião, era o mesmo ciclo que se discutia, até que a gente fez uma reunião pessoalmente. E eu fiquei só observando, tipo, o meu chefe e o Project Owner conversando. E eu olhei e falei assim, mas não tem um documento que vai para um lado junto com o material que vai para o outro? Tem. Bota o número do documento no material. Pronto, resolveu o problema. Em 2 segundos. O meu chefe, eles riam tanto, eles ficavam, por que a gente não pensou nisso? E tipo, não é porque a pessoa não sabe, é que acho que a pessoa tá tão esgotada mentalmente daquele assunto que o seu cérebro não funciona mais. Ele ficou uma caixinha preta, onde ele só conhece aquele ciclozinho sem fim e fica naquele ciclo para sempre. E foram 3 semanas longas sobre isso, até que depois que resolveu, conseguiram começar a implementar umas coisas, mas depois eu saí, então eu não sei como é que tá. Mas eu acho que tá indo, acho que já devem ter entregado. Boa, boa, ainda bem. Eu Resolveste, espero. resolveste, tipo, salvaste a situação. Fiquei olhando ali. Eu sempre fico muito quieta em reunião, porque eu tenho muito medo de falar coisa errada. E no começo, quando eu entrei primeiro emprego, eu tinha mais medo ainda, né? Pois. Então eu ficava quieta e só falei nessa porque eram 2 pessoas com quem eu trabalhava diretamente, então eu tinha mais intimidade. Sim, sim, E sim. foi mais tranquilo. E resolveu, o problema resolveu. Boa, boa. Agora pergunto se tu conseguisses, tipo, voltar para trás, antes de começares a academia, que tipo de conselhos ias dar a ti mesma agora? Ai, estuda antes. Estuda antes, porque eu literalmente encontrei algo que eu amo fazer. Eu posso dizer para qualquer pessoa, se alguém fala para mim, eu não gosto do meu trabalho, eu fico triste por essa pessoa porque eu gosto tanto do trabalho que eu faço, tanto que às vezes eu fico, por que que eu não descobri essa paixão antes? Porque se eu tivesse descobrido antes, hoje eu estaria em outro nível nas empresas, eu teria um conhecimento muito mais amplo, muito maior, eu poderia estar ensinando pessoas. Porque eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente ensina alguém, quando a gente explica algo para alguém. Então, eu poderia, por exemplo, estar numa empresa, entrando júniors, e esses júniors eu estaria ensinando se eu tivesse estudado bem antes. Então, talvez eu falaria para mim, olha, tá vendo essa área aqui? Segue ela. Vai nessa que vai dar certo. Boa, às vezes, assim, às vezes as coisas acontecem na alguma altura porque devem acontecer Devem. naquela, não é? Porque é a Sim, melhor para ti é naquela altura mesmo. exatamente, Sim, exatamente. Eu mas concordo. fico muito As- contente. Como disseste, há pouca gente que está a fazer um trabalho que gosta, portanto, Sim, é incrível. obrigada. E assim, tipo, conselhos para novos code cadetes. Tu antes já davas um conselho para as mães,
mas assim, geralmente, sendo ex-code cadete, para os novos code cadetes que já estão agora nos bootcamps, que conselhos ias dar para elas? Que vocês não são incapazes de programar e que vocês vão sim sair da academia do código programando, apesar de ser muito difícil. Os exercícios da academia, eles são difíceis porque a gente aprende eles de uma forma... a gente aprende o Java puro, a gente aprende aquilo da forma mais complexa para ir aos poucos facilitando a nossa forma de pensar. Então, assim, a forma que a gente aprende na academia vai te facilitar para qualquer emprego, porque vão ter empresas que vão estar trabalhando usando Java puro e vão ter empresas que vão estar usando frameworks que facilitam a nossa vida, como o Spring. Muita empresa utiliza Spring, mas tem muita empresa que não utiliza só Java. Então, não ache que não vai conseguir um emprego porque não conseguiu terminar exercício ou porque tem dificuldade em falar inglês, porque eu era uma pessoa que não falava inglês, entendeu? Eu fiz academia sem falar um A. Quando o pessoal fazia apresentação em inglês, eu literalmente ficava assim. Eu ficava assim, se fizessem pergunta, eu nem sabia se era comigo, eu só ficava assim. Nem me mexia. Às vezes eu até desligava a câmera porque eu tinha medo de alguém falar comigo. Então, assim, não desiste, não ache que não vai ser capaz, porque a academia treina a gente para ser capaz. E só não vai conseguir um emprego quem não quiser. Quem literalmente não quiser. Porque eles ajudam e a gente está sendo literalmente treinado para conseguir um emprego. Literalmente para isso. Boa, agora deixo-te como um espaço tipo livre, vamos dizer, para deixares uma mensagem final. Eu acho que ninguém deve desistir dos sonhos, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito sonhadora. Eu acho que eu sou a pessoa que tem 28 anos que mais sonha do universo, porque as pessoas com essa idade já são mais maduras do que eu. Mas eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar, como diz o Pequeno Príncipe, né? Todas as crianças já foram, todas as pessoas grandes já foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso. E a gente tem que manter essa criança dentro da gente, porque a gente não pode só ser sério o tempo todo. E essa criança que faz a gente sonhar, e se não fosse essa criança que eu tenho dentro de mim, talvez hoje eu não estivesse alcançando os meus sonhos. Hoje eu estou indo para o meu terceiro emprego, com 1 ano e meio de experiência, com um salário que muita gente com 1 ano e meio de experiência não tem, porque não sabe que é possível ter. E tô indo para uma empresa incrível, entendeu? A pessoa que não falava inglês e que era só mãe está indo para uma empresa incrível. Eu tô indo para a Volkswagen, vou contar, porque é legal demais, então eu tenho que contar. Parabéns, parabéns. Obrigada. Então, eu tô indo para a Volkswagen trabalhar na área que eu escolhi seguir, me especializar. E se não fosse essa criança que vive aqui dentro, que adora a Disney, como dá para ver pelo meu castelo, que adora criança, adora sonhar, se não fosse por ela, eu não estaria aqui, não estaria indo para a Volkswagen, não estaria realizando os meus sonhos, não estaria inspirando os meus filhos a buscarem aquilo que eles querem. Então, eu espero que ninguém deixe de sonhar e continue tendo essa criancinha aqui dentro, porque ela ajuda a gente a realizar tudo que a gente quer. Boa, boa, muito obrigada, Beatriz. Please, Sarapakarai. Yes, yes.